O que são inquéritos e sondagens? Como se fazem? Qual a sua utilidade? As sondagens servem para conhecer a opinião dos portugueses? Servem para antecipar ou prever os resultados das eleições? Qual a diferença entre as sondagens pré-eleitorais e as sondagens de boca de urna? Por que razão as sondagens apresentam resultados tão diferentes? Por que razão se aproximam ou se afastam dos resultados das eleições? Há sondagens mais rigorosas do que outras? Estas e muitas outras questões poderão ser respondidas através da consulta do novo livro digital da Unileia, Inquéritos e Sondagens, Dicionário, da autoria de Luís Valente Rosa, um dos maiores especialistas nacionais sobre esta matéria, que foi diretor da Euroexpansão, fundador da Metris e pioneiro das sondagens de boca de urna em Portugal. É um trabalho rigoroso, mas que procura, numa linguagem acessível aos que não são especialistas, definir os termos e facilitar a compreensão dos procedimentos técnicos. O livro digital tem ainda a vantagem de poder ser lido em vários suportes e proporcionar uma consulta fácil e rápida, permitindo de forma imediata passar de uma palavra às outras que com ela estão relacionadas. É por isso uma obra útil para os que se interessam por inquéritos e sondagens e para todos os que querem conhecer mais sobre o assunto. O livro que vou apresentar destina-se a todas as pessoas que, com maior ou menor frequência, tenham acesso ou utilizem resultados de inquéritos de opinião, de sondagens, de estudos ou pesquisas de mercado e que simultaneamente queiram saber mais sobre os conceitos envolvidos neste tipo de estudos ou sobre as técnicas que nesses estudos são utilizadas. Normalmente, o querer saber mais implica o acesso a livros longos, com termos difíceis, eventualmente com muitas fórmulas matemáticas. E o objetivo aqui foi de criar precisamente um acesso simples, rápido, que é apresentado sob a forma de um dicionário. Um dicionário que, consequentemente, não é preciso ler na íntegra ou por capítulos e que basta ser consultado quando a pessoa tem necessidade disso. Um dicionário, logo, é um dicionário que implica um certo número de entradas. Chamam-se entradas às várias palavras que aparecem nesse livro como sendo os conceitos que vão ser explicados. Neste livro existem cerca de 100 entradas diferentes que pretendem cobrir, de uma forma geral, a totalidade ou quase totalidade dos conceitos e das técnicas envolvidas. São entradas, umas mais técnicas, outras menos técnicas, umas mais longas, outras menos longas, mas que têm a ver com amostras, com tipos de estudo, como por exemplo barómetro ou audímetro, com associações ou entidades que estão relacionadas com os estudos e os inquéritos de opinião, com elementos de estatística, também há de vez em quando uma formulazinha, embora o livro não tenha praticamente elementos matemáticos. E, portanto, um conjunto de entradas o mais vasto possível. Cada entrada é caracterizada por ter 3 partes. Portanto, todas as entradas, ou quase todas as entradas, têm 3 partes. Em primeiro lugar, uma definição muito rápida, uma definição que pretende satisfazer as pessoas que têm pressa e que querem só relembrar ou fixar um conceito. Depois uma parte ligeiramente maior em que a que nós chamamos de explicação e que tem o objetivo de dar exemplos concretos no sentido de exemplificar as várias componentes relacionadas com esse conceito. E finalmente uma parte de comentários que tem como objetivo fazer um enquadramento do uso dessa técnica ou desse conceito na realidade, muitas vezes na realidade portuguesa. Portanto, explica-se em que condições é que é utilizado ou não utilizado, que principais problemas pode acarretar, quais são os cuidados que há a ter com a utilização desse tipo de conceitos. Como se pode ver, temos aqui um conjunto de entradas, um índice de entradas, e podemos seguir, por exemplo, uma entrada em particular, por exemplo, esta entrada erro de medida. E no erro de medida, ao carregar erro de medida, passamos diretamente para o conteúdo do e-book que diz respeito ao erro de medida. Então temos uma primeira definição em que é explicado o que é concretamente o erro de medida, que é um erro resultante de uma observação incorreta, e depois temos uma explicação sobre quais são os fatores que podem provocar essa observação incorreta. Existe também
a explicação, aqui designada por este E, em que diz se, por exemplo, fizer um inquérito a um determinado conjunto de pessoas, ou seja, entramos dentro da concretização para melhor ilustrar a explicação dada a propósito do conceito. Nessas explicações, em todo o e-book, aparecem palavras escritas a azul, que no fundo são referências de outros conceitos que também existem no dicionário. Se, por exemplo, carregarmos em recenseamento, vamos ter um link para o recenseamento que está mais à frente e depois lemos o que temos a ler e depois podemos, obviamente, voltar para trás. Finalmente, também, como dizia, há o elemento C, que é o comentário. Comentário, neste caso, do erro de medida, é, no fundo, explicar em que cuidados devemos ter para não aumentar o erro de medida, com atenção, neste caso, para o questionário que se utiliza em qualquer inquérito e aqui também uma referência aos inquéritos políticos e eleitorais, onde o erro de medida tem especial importância em termos da intenção de voto. Ou seja, também há normalmente uma referência a certo tipo de estudos e com algum peso a questão dos estudos políticos e eleitorais. Podemos então aceder ao e-book através de perguntas simples, o que é o método Quiche, o que é o nível de confiança, o que é o erro, o que é a ponderação, o que significa ponderar os resultados de uma sondagem, mas também podemos aceder através de perguntas mais complexas. Por exemplo, uma pergunta do tipo: qual é o valor mínimo de amostra que podemos utilizar para que uma amostra se torne representativa? Teoricamente, uma interrogação destas, a pessoa tem algum receio de pensar que se calhar não se encontra num dicionário e tem que ler um capítulo de um livro. Vamos então saber qual a dimensão da amostra mínima para essa representatividade. Nós temos duas hipóteses de aceder ao dicionário. Uma é através da palavra dimensão de amostra, como se pode ver aqui. Uma outra hipótese seria ir à representatividade. No fundo, são os dois grandes conceitos que estão envolvidos na frase. No entanto, se repararmos, se formos a dimensão da amostra, logo a seguir à definição, no início da explicação e dos exemplos, aparece logo a palavra representatividade. Isto porquê? Porque a ideia de amostra e de representatividade andam muito ligadas. Esta entrada sobre a dimensão da amostra é uma entrada longa, nem todas as entradas são longas, mas esta entrada é longa e termina precisamente com uma referência a essa pergunta, que é a pergunta: a partir de que valor é que uma amostra é representativa? E aqui existe a explicação que as amostras não são representativas a partir de um ou de outro valor, mas são sempre cada vez mais representativas à medida que a dimensão da amostra aumenta. Mas podemos pensar numa questão ainda mais complexa, muitas vezes referida, sobretudo quando há eleições, que é: porquê que as sondagens falham? Porquê que as sondagens que são realizadas antes das eleições nem sempre ou raramente conseguem prever os resultados que depois são observados nessas eleições? Se quisermos então saber por que razão as sondagens que são realizadas antes das eleições conseguem ou não prever os resultados dessas eleições, podemos procurar uma entrada que tenha a ver com previsão, ou, por exemplo, aparece aqui sondagem pré-eleitoral. E então na sondagem, se carregarmos sondagem pré-eleitoral, vamos ver que antes do início das eleições, antes do dia das eleições, são normalmente divulgados resultados. Estas sondagens são as pré-eleitorais. E depois na explicação aparece: contrariamente às sondagens de boca de urna, estes inquéritos não têm como objetivo prever os resultados eleitorais. Então significa que nós podemos automaticamente partir desta entrada para a entrada da previsão e tentar perceber por que razão as sondagens, há umas que são supostas prever e há outras que não são supostas prever. Podemos também
ir ver diretamente as sondagens de boca de urna e perceber que a sondagem de boca de urna é aquela que de facto prevê os resultados das eleições. São sondagens que toda a gente conhece, são muito populares. Esta entrada tem uma explicação relativamente longa e, inclusivamente, podemos depois carregar em anexo e no anexo temos acesso a um conjunto de resultados de sondagens de boca de urna realizadas em Portugal nos últimos 15 ou 20 anos, que também está aqui presente no e-book. Fizemos assim um passeio à volta deste e-book. Espero que esse passeio tenha sido estimulante e espero que este e-book vos possa ajudar no futuro.